A senhora acaba de expulsar para a rua a única dona desta casa. Elisa Marcondes. Grávida de 6 meses. É colocada para fora da mansão da família pelo ódio frio da própria sogra. Catarina acredita que finalmente conseguiu eliminar a nora, que sempre chamou de interesseira. Enquanto Rafael, o marido de Elisa, permanece ausente no pior momento. Mas uma batida na porta depois da meia-noite traz de volta uma governanta esquecida. Um advogado antigo e um testamento que jamais deveria ter desaparecido. Naquela noite, a casa que expulsou, Elisa começa a reconhecer sua verdadeira dona. A senhora não vai passar desta porta com esse sobrenome pendurado no pescoço, disse Catarina Marcondes, parada no alto da escadaria de mármore da mansão nos jardins, com a camisola de seda azul marinho perfeitamente alinhada, o rosto duro como uma sentença. Elisa segurava uma pequena bolsa contra o peito, e a outra mão sobre a barriga de 6 meses, sentindo o filho se mexer. Como se também escutasse a violência daquela voz. Catarina. É meia-noite. Eu estou grávida. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Embora os olhos ardessem, a sogra desceu 2 degraus. Lenta. Elegante e cruel. Grávida do meu neto. Não dona da minha casa. Elisa olhou para os seguranças junto ao hall. Para a empregada, que fingia arrumar um vaso para o portão de ferro visível, além das portas de vidro. Rafael não sabe disso. Catarina sorriu sem alegria. Rafael sabe o suficiente. Sabe que você entrou nesta família sem trazer nada além de um sobrenome vazio e uma história mal contada. Elisa apertou a alça da bolsa. Eu nunca pedi seu dinheiro. A resposta veio como uma lâmina. Mas dormiu debaixo do meu teto. Isso já foi pedir demais. O silêncio que se seguiu foi mais humilhante do que qualquer grito. Lá fora, São Paulo parecia suspensa numa madrugada molhada com a rua Estados Unidos, brilhando sob uma garoa fina e os faróis distantes tremendo no asfalto. Dentro da mansão, os lustres ainda iluminavam os quadros antigos dos Marcondes. Rostos severos de homens que haviam construído prédios, comprado terrenos e apagado rastros com a mesma facilidade com que assinavam contratos. Elisa olhou para o celular pela 5ª vez. A chamada para Rafael caiu novamente na caixa postal. Ele estava numa reunião emergencial na Faria Lima. Ao menos, era isso que a última mensagem dizia. Atenda. Rafael. Ela sussurrou. Mas a voz saiu tão baixa que só ela ouviu. Catarina ouviu mesmo assim. Porque o desprezo dela era treinado para encontrar fraquezas. Não transforme isso em cena de novela. Querida. Meu filho está trabalhando para manter esta família de pé enquanto você se esconde atrás dessa barriga para manipular todo mundo. Elisa ergueu o rosto. Não use meu filho contra mim. Catarina se aproximou até que seu perfume caro sufocasse o ar. Então, não use meu neto como passaporte. O segurança hesitou antes de abrir a porta principal. Era um homem alto, de terno preto, acostumado a obedecer ordens, sem olhar nos olhos de quem sofria. Mas naquela noite ele olhou para Elisa e, por um instante, pareceu querer pedir desculpas. Catarina percebeu. Abra o portão, Marcos. E não faça essa expressão de enterro. Ninguém está morrendo. Elisa sentiu o filho se mexer de novo e respirou fundo como se a própria dignidade precisasse de oxigênio. Eu posso pegar meus documentos? Perguntou. Sua bolsa já está aí, meus exames. Minhas roupas. A chave do quarto do bebê. Catarina interrompeu com um gesto curto. O quarto do bebê fica. Tudo nesta casa fica. Elisa olhou para ela e, pela primeira vez naquela noite, a dor abriu espaço para algo mais frio. Até o que não é seu. Catarina ficou imóvel por um segundo. Foi quase nada. Um piscar de olhos.
músculo endurecido na mandíbula. Mas Elisa viu. A frase tinha tocado em algum lugar que não deveria. Cuidado com o que insinua, murmurou Catarina. Elisa não sabia por que dissera aquilo. Talvez porque desde que entrara naquela mansão, sempre sentira que as paredes conheciam um nome que ninguém queria pronunciar. Quando os portões se abriram, o ar frio da madrugada entrou como uma mão no rosto. Elisa atravessou o hall sem chorar. Ela choraria depois. Talvez. Naquele momento, cada passo parecia exigir uma promessa silenciosa ao filho. Não cair. Não implorar. Não voltar de joelhos. Ao passar pela biblioteca, viu de relance o retrato da mulher de vestido verde, pendurado acima da lareira. Uma figura de olhos escuros e expressão serena que sempre a perturbara desde o primeiro dia. Catarina havia dito que era uma parente distante, alguém sem importância. Mas Elisa nunca acreditou totalmente. A mulher do quadro usava no pescoço um pingente oval, parecido com o que Elisa herdara do orfanato. Uma pequena peça antiga que ela guardava mais por intuição do que por valor. N. Ordenou Catarina atrás dela. Elisa desceu os últimos degraus da entrada e pisou na calçada úmida. A mansão se ergueu diante dela como um palácio que acabava de cuspir sua rainha sem saber. O portão começou a fechar. Do lado de dentro, Catarina cruzou os braços e disse baixo o bastante para parecer elegante, alto o bastante para ferir. Amanhã direi a todos que você foi embora porque quis. Elisa virou o rosto apenas uma vez. A luz interna desenhava Catarina como uma sombra dourada atrás das grades. Diga o que quiser. Respondeu. Mentiras. Sempre encontram uma porta por onde voltar. Catarina riu. Mas não foi um riso seguro. Você aprendeu frases bonitas com quem? Com alguma assistente social? Elisa não respondeu. O insulto encontrou uma cicatriz antiga. Mas não sangrou como antes. Ela caminhou alguns metros até a guarita externa e sentou-se no banco de pedra. Porque a barriga pesava e o mundo parecia inclinar. Tentou ligar para Rafael novamente. Nada. Mandou uma mensagem curta. Sem drama. Sem súplica. Sua mãe me colocou para fora de casa. Estou na calçada. Se isso também for uma escolha. Sua não precisa responder. O celular permaneceu mudo. Na bolsa. Entre documentos, exames e um casaco fino. Seus dedos tocaram uma chave antiga de bronze. Não era da mansão. Pelo menos não de nenhuma porta que ela conhecesse. Dona Célia, a antiga governanta, havia colocado aquilo em sua mão semanas antes de desaparecer, dizendo apenas guarde. Menina, tem casa que só abre quando para de pedir licença. Elisa achara a frase estranha. Agora no frio. Ela pareceu uma profecia. Dentro da mansão. Catarina pediu café como se tivesse vencido uma reunião difícil. A empregada trouxe a bandeja tremendo. A senhora tem certeza de que o doutor Rafael não vai se incomodar? Perguntou, cometendo o erro de mostrar humanidade. Catarina pousou a xícara com força suficiente para fazer o pires tilintar. Meu filho se incomoda com escândalos. Eu acabei de evitar um. Ela caminhou até a biblioteca e parou diante do retrato da mulher de vestido verde. Por anos mandara que aquele quadro fosse retirado. Mas o falecido marido Augusto Marcondes deixara uma ordem escrita, proibindo qualquer alteração naquela parede. Catarina odiava ordens de mortos. Sobretudo quando os mortos ainda pareciam observá-la. Você perdeu. Sussurrou para o retrato. Sua filha não é ninguém aqui. Então ouviu o primeiro toque da campainha. Não o toque digital da guarita, mas uma batida seca na porta principal. 3 pancadas antigas. Firme. Quase íntimas. Catarina franziu a testa. Ninguém batia naquela porta sem passar pela segurança. Ninguém. Exceto pessoas que conheciam a casa antes dos novos códigos. Antes das câmeras.
Antes dela se declarar senhora absoluta dos Marcondes, Marcos apareceu no corredor com o rosto pálido. Dona Catarina. Tem um carro preto no portão. O senhor diz que precisa falar com urgência. Catarina estreitou os olhos. Que senhor doutor? Álvaro Nogueira. O nome caiu no chão como uma taça quebrada. A empregada baixou a cabeça. Catarina levou 2 segundos para recuperar a voz. Álvaro Nogueira morreu. Marcos engoliu seco. Não. Senhora. Ele está no portão e não está sozinho. Catarina caminhou até a entrada com passos controlados. Mas suas mãos denunciavam uma irritação nervosa. Quando a porta se abriu, a garoa trouxe o cheiro da madrugada e a imagem de 2 fantasmas. O primeiro era um homem idoso, de terno escuro e pasta de couro. Cabelo branco, penteado para trás. Olhar cansado de quem guardou segredos por tempo demais. Ao lado dele estava Dona Célia, a antiga governanta envolta num casaco simples. A mesma mulher que Catarina havia despedido sem aviso depois de 40 anos de serviço. Catarina ergueu o queixo. Esta casa não recebe empregados demitidos, nem advogados aposentados a esta hora. Álvaro olhou além dela para Elisa, sentada do lado de fora do portão. E sua voz saiu baixa, mas cortou a noite inteira. A senhora acaba de expulsar para a rua a única dona desta casa. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Nem os seguranças, nem a empregada, nem Melissa, que havia se levantado devagar ao ouvir aquela frase impossível. Catarina encarou Álvaro como se pudesse apagar a existência dele pela força do desprezo. Repita isso e eu mando prender-lo por invasão. O advogado não se intimidou. A invasão começou há 26 anos. Dona Catarina. Eu só vim entregar a notificação que a senhora passou metade da vida tentando evitar. Dona Célia deu um passo à frente e seus olhos úmidos encontraram os de Elisa através das grades. Menina, disse ela com uma ternura que quase desfez a coragem de Elisa. Catarina virou-se para a governanta. Você não tem o direito de chamar. Lá sim. Dona Célia respondeu sem levantar a voz. Tenho mais direito do que a senhora imagina. Elisa levou a mão ao pingente sob a blusa, sentindo o metal aquecer contra a pele. Do que vocês estão falando? Perguntou Elisa. Ergueu a pasta de couro. Álvaro ergueu a pasta de couro e falou do testamento de Augusto Marcondes, do inventário que nunca foi concluído e de Isadora Vieira, mãe de Elisa. O nome atravessou Elisa como uma memória sem imagem. Ela não conhecia aquele nome, mas algo dentro dela pareceu reconhecer. Lu. Catarina abriu a porta apenas o suficiente para sair, fechando-a atrás de si, como se ainda pudesse controlar o palco. Nenhum documento será lido nesta casa sem meu advogado. Álvaro inclinou a cabeça. Concordo. Por isso, já notifiquei o escritório da família e solicitei a presença de 2 testemunhas. Também enviei cópias lacradas ao cartório competente. Não há mais gaveta nesta mansão capaz de engolir a verdade. Catarina empalideceu, mas a voz continuou afiada. Essa moça não tem sangue. Marcondes. Não precisa ter, disse Álvaro. Augusto não deixou a casa ao sangue. Deixou a dívida que precisava reparar. Elisa sentiu o mundo girar. Dona Célia se aproximou do portão e segurou as barras com as 2 mãos. Elisa. Minha filha. Você não foi parar nesta família por acaso. Catarina gritou o nome da governanta com uma fúria que quebrou sua máscara. Célia. O grito acordou alguma coisa na mansão. Luzes se acenderam em janelas superiores. Um sobrinho de Catarina apareceu no topo da escada interna. A empregada levou a mão à boca, e lá fora, no celular de Elisa, a tela finalmente acendeu com uma ligação de Rafael. Elisa olhou para o nome do marido piscando na tela. Durante meses, aquele nome fora esperança e ferida. Rafael.
Com seus silêncios. Seus beijos na testa quando não sabia pedir desculpas. Sua maneira de evitar a mãe como se evitar fosse proteger. Ela atendeu sem dizer nada. Do outro lado. A voz dele veio apressada com ruído de trânsito e buzinas ao fundo. Elisa. Acabei de ver sua mensagem. Onde você está? Ela olhou para Catarina. Para Álvaro. Para Dona Célia. Para a porta da casa onde seu filho deveria ter um quarto. Na frente da sua casa. Respondeu. Rafael respirou forte. Minha mãe fez isso mesmo. Elisa fechou os olhos por um segundo. Fez. Mas parece que a casa talvez não seja tão sua quanto vocês pensavam. Houve silêncio. Pela primeira vez. Rafael não encontrou uma frase pronta. O que está acontecendo? Perguntou antes que Elisa respondesse. Catarina arrancou o celular da mão dela com uma violência controlada. Rafael. Venha agora. Estão tentando aplicar um golpe na nossa família. Elisa ficou imóvel, mais chocada com o gesto do que com as palavras. Álvaro deu um passo à frente. Devolva o telefone. Dona Catarina. A partir deste momento? Cada gesto seu importa. Catarina devolveu o aparelho. Mas não por obediência. Devolveu porque viu Marcos olhando para a câmera da guarita. Porque entendeu que a noite já não era tão privada quanto ela desejava. Elisa pegou o celular e ouviu a voz de Rafael chamando seu nome. Eu estou indo. Disse ele. Não entre aí sem mim. Elisa encarou a fachada da mansão. As colunas brancas. As janelas altas. O retrato invisível da mulher de vestido verde lá dentro. A chave antiga pesando dentro da bolsa. Pela primeira vez. Desde que fora empurrada para fora. Ela não se sentiu expulsa. Sentiu-se diante de uma porta que ainda não sabia abrir. Mas que talvez sempre tivesse esperado por ela. Rafael. Ela disse com uma calma que surpreendeu a si mesma. Eu não vou entrar como sua esposa pedindo abrigo. Se eu entrar, vai ser para descobrir, porque sua mãe tem tanto medo de mim. Do outro lado da linha. Ele ficou mudo. Catarina tentou rir. Mas o som falhou. Dona Célia abaixou os olhos como quem finalmente via uma promessa antiga respirar. Álvaro então retirou um envelope lacrado da pasta e o ergueu sob a luz fria da entrada. No selo amarelado. Elisa viu um brasão que conhecia das paredes da mansão e abaixo dele um nome escrito à mão: Isadora Vieira. A madrugada parecia ter parado diante do portão. Nenhum dos presentes sabia ainda o tamanho da queda que viria. Mas todos sentiram que alguma coisa irreversível havia começado. Catarina permanecia de pé rígida. Cercada pela própria casa. Como por testemunhas silenciosas. Elisa. Do lado de fora. Segurava a barriga e respirava devagar enquanto o filho se movia. Outra vez. Não como medo. Mas como resposta. Dona Célia, murmurou ele. Esperou por você. Elisa não perguntou quem. O bebê Augusto. O passado. A caça. Talvez todos. Ao longe. O som de um carro acelerando indicava que Rafael cruzava São Paulo em direção ao erro. Que não poderia mais fingir não ver. Álvaro guardou o envelope de volta. Sem entregar. Lua Catarina. A leitura será feita com todas as partes presentes. Disse. Catarina sussurrou. Quase sem voz. Ela não vai tirar minha casa. Elisa ouviu, e pela primeira vez naquela noite respondeu, sem tremer. Eu não quero tirar nada que seja seu, Catarina. Só quero descobrir o que você roubou de mim. A frase ficou suspensa entre o portão e a porta. E a mansão dos Marcondes. Tão acostumada a engolir segredos. Pareceu prender a respiração. Rafael chegou à mansão 23 minutos depois. Com o paletó aberto. A gravata torta e o rosto de quem atravessara São Paulo. Dirigindo mais rápido do que a própria consciência permitia. O carro parou diante do portão de ferro e antes mesmo que Marcos terminasse de abrir,
Ele já estava na calçada. Olhando primeiro para Elisa, depois para a mãe. Depois, para o advogado idoso com a pasta de couro. Elisa entra no carro. Disse. Tentando pegar o braço dela com uma urgência que parecia cuidado. Mas ainda carregava comando. Elisa deu um passo para trás. A distância foi pequena. Mas Rafael sentiu como se uma porta tivesse se fechado entre os dois. Catarina aproveitou a hesitação. Está vendo, ela já começou a encenação. Primeiro se faz de vítima. Depois aparece com um advogado no meio da noite, e uma empregada ressentida. Dona Célia ergueu os olhos ferida. Mas não respondeu. Álvaro apenas observou Rafael com uma tristeza antiga. Seu pai teria vergonha desta noite. Dr. Rafael? A frase atingiu Rafael com mais força do que qualquer acusação direta. Catarina se aproximou do filho como quem recoloca uma joia no lugar certo. Rafael. Escute sua mãe. Essa mulher está tentando usar uma história velha para destruir nossa família. Eu a coloquei para fora porque precisava impedir um golpe antes que fosse tarde. Rafael olhou para Elisa, que continuava com uma mão na barriga e o celular na outra, o rosto pálido. Mas a postura inteira diferente da mulher. Que tantas vezes ele vira engolir desaforos à mesa de jantar. Você colocou minha esposa grávida na rua. Ele disse baixo. Catarina endureceu. Eu protegi meu filho de uma mulher que mentiu sobre quem era. Elisa soltou um riso curto. Sem alegria. Eu menti sobre o quê? Catarina. Sobre ter crescido sem família. Sobre não saber o nome da minha mãe, sobre aceitar cada humilhação sua. Porque eu ainda achava que casamento era uma casa. Não uma prisão elegante. Rafael baixou os olhos por um instante. Era isso que ele fazia quando a verdade chegava perto demais. Elisa viu o gesto e sentiu a dor antiga voltar não como lâmina, mas como confirmação. Não faça isso agora. Ela disse. Não escolha o chão de novo. Só porque é mais fácil olhar para ele. Álvaro abriu a pasta apenas o suficiente para retirar uma notificação formal com o timbre do cartório e assinatura reconhecida. Dona Catarina. Alguns cômodos desta residência precisam ser preservados até a leitura preliminar do inventário complementar de Augusto Marcondes. A biblioteca, o antigo escritório e o depósito de arquivos não devem ser acessados sem testemunhas. Catarina riu alto demais. O senhor enlouqueceu. Esta casa é minha. Essa frase será discutida com documentos? Não com volume de voz. Respondeu Álvaro. Rafael pegou o papel. Leu as primeiras linhas e sentiu a garganta fechar ao ver o nome de Isadora Vieira. Ligado ao patrimônio Marcondes. Quem é Isadora? Perguntou. Catarina respondeu rápido demais. Uma mulher oportunista, que seu pai ajudou por culpa? Nada mais. Dona Célia deu um passo à frente e sua voz saiu firme pela primeira vez. Isadora salvou esta família quando todos os bancos viraram as costas e pagou caro por confiar nos Marcondes. Elisa olhou para a governanta como se cada palavra abrisse um cômodo escuro dentro dela. Ela era minha mãe. Dona Célia. Fechou os olhos. Era mais do que disseram. Era a razão de você ter direito de estar aqui. Rafael quis levar Elisa para dentro. Não por estratégia, mas porque a imagem dela do lado de fora da própria casa começava a esmagá-lo. Por favor. Entra. Você não pode ficar na rua. Elisa o encarou com uma calma que doeu mais do que qualquer grito. Eu não vou entrar enquanto sua mãe estiver fingindo que me concede favor. Catarina avançou. Favor é exatamente o que sempre recebeu. Rafael virou-se para ela. Chega. A palavra saiu curta. Imperfeita. Atrasada. Mas pela primeira vez? Catarina ouviu no filho algo que não podia controlar de imediato. Ainda assim, ela conhecia os fios certos. Aproximou-se dele e sussurrou. Mas todos ouviram. Se você permitir essa farsa amanhã,
A Faria Lima inteira vai saber que o presidente da Marcondes deixou uma órfã grávida manipular sua família. Os sócios vão questionar sua sanidade. Os bancos vão recuar. Você quer destruir o que seu pai construiu? Rafael ficou imóvel. Elisa viu o medo passar pelo rosto dele. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de ser o filho que deixaria tudo ruir. E Catarina sabia usar esse medo como coleira. Álvaro propôs que Elisa saísse dali por segurança até a reunião formal do dia seguinte. Rafael se ofereceu para levá-la. Mas Elisa recusou antes mesmo que ele terminasse a frase. Eu vou com Dona Célia. Rafael pareceu receber um golpe silencioso. Você não confia em mim. Elisa respirou fundo. Olhando para a mansão atrás dele. Para a mãe dele ao lado dele. Para o portão que ainda separava seus mundos. Eu confiei em você muitas vezes. Rafael. Confiei, quando sua mãe me chamou de ninguém no almoço de domingo e você disse que depois conversaria com ela. Confiei quando ela mandou retirar minhas coisas do quarto principal. Porque visitas importantes viriam, e você disse que era melhor evitar conflito. Confiei quando ela escolheu o nome do nosso filho sem me perguntar e você disse que era só tradição. E ele abriu a boca. Mas não havia defesa honesta. Elisa continuou sem aumentar a voz. Hoje eu preciso confiar em alguém que abriu o portão para a verdade. Não em alguém que sempre pediu mais tempo. Dona Célia segurou o braço dela com cuidado, e Rafael entendeu que aquela noite não lhe devolveria a esposa só porque ele finalmente aparecera. O carro de Álvaro deixou o jardim sob uma garoa fina, levando Elisa no banco de trás. Ao lado de Dona Célia. Pela janela. A cidade parecia outra. Com padarias fechadas. Porteiros sonolentos em prédios de luxo, e o brilho frio da Avenida Paulista. Aulunga. Elisa manteve a mão sobre a barriga durante todo o trajeto. Como se conversasse em silêncio com o bebê. Dona Célia não tentou consolar depressa. Só depois de alguns minutos disse. Sua mãe gostava de olhar São Paulo de madrugada. Dizia que a cidade parecia menos cruel quando não precisava sorrir para ninguém. Elisa virou o rosto devagar. Você conheceu minha mãe de verdade. Conheci quando ela ainda acreditava que amor e gratidão eram suficientes para proteger uma mulher inteligente. A frase ficou entre elas pesada. Por que nunca me contou? Dona Célia apertou a bolsa simples no colo porque Catarina me vigiava. Por que seu nome desapareceu de muitos papéis? Por que quando tentei procurar você anos atrás? Alguém chegou antes. Elisa sentiu o estômago afundar. Quem a governanta olhou para Álvaro pelo retrovisor. O advogado respondeu sem desviar os olhos da rua. É isso que precisamos provar antes que Catarina destrua o resto. Eles chegaram a um prédio antigo. Discreto. Numa rua arborizada perto de Higienópolis. Longe do brilho ofensivo da mansão. Mas com uma dignidade silenciosa nas janelas altas e no piso de taco preservado. O porteiro reconheceu Dona Célia e abriu sem perguntas. Elisa subiu de elevador. Sentindo que cada andar a afastava de uma vida falsa e a aproximava de uma verdade que talvez doce ainda mais. O apartamento estava fechado havia anos. Mas não abandonado. Havia lençóis brancos cobrindo móveis. Cheiro de madeira antiga e uma varanda estreita. De onde se via? São Paulo respirando sob luzes amarelas. Dona Célia acendeu uma luminária. Caminhou até uma cômoda, e retirou de dentro de uma gaveta um envelope de fotografias. Eu não devia ter guardado isto aqui. Mas foi a única desobediência que me deixou dormir. Elisa pegou a primeira foto com dedos trêmulos. Uma mulher de cabelos escuros estava diante da mansão Marcondes, sorrindo ao lado de Augusto. Usava no pescoço o mesmo pingente oval que Elisa carregava. No verso. Havia uma data antiga e uma frase escrita à mão Isadora. Antes que a casa esquecesse quem a salvou. Elisa sentou-se no sofá coberto por lençol e chorou sem som. Não foi um choro frágil, nem dramático. Foi como se uma parte dela,
criada em corredores de abrigo e documentos incompletos, finalmente encontrasse uma sombra parecida com seu rosto. Dona Célia se ajoelhou diante dela. Apesar da idade. E segurou suas mãos. Sua mãe não abandonou você. Elisa fechou os olhos com força. Aquela era a frase que ela nunca admitira esperar. Então. Por que eu cresci sozinha? Álvaro colocou a pasta sobre a mesa e falou com cuidado. Há erros. Há mentiras e há documentos faltando. O que sabemos é que Isadora morreu pouco depois de tentar formalizar a transferência de parte do patrimônio que sustentou a recuperação dos Marcondes. Augusto deixou instruções para que você fosse localizada e protegida. Essas instruções foram interrompidas. Por Catarina. Elisa. Murmurou. O advogado não confirmou de imediato por alguém com acesso à casa. Ao escritório e ao medo de Augusto. Acusar sem fechar a prova, daria a ela a chance de se esconder atrás de influência. Elisa limpou o rosto. Então. Fechamos a prova. Enquanto isso. Na mansão. Rafael encontrou a mãe na biblioteca diante do retrato de Isadora. Catarina havia mandado desligar as câmeras internas daquele corredor. Mas Marcos. Nervoso. Avisara Rafael antes de obedecer. Por que esse quadro sempre ficou aqui? Rafael perguntou. Catarina nem se virou. Porque seu pai era sentimental com mulheres erradas. Ela era mãe da Elisa. A pergunta saiu como uma peça se encaixando tarde demais. Catarina tocou a moldura com a ponta dos dedos. Odiando a serenidade daquela imagem. Elisa é filha de uma confusão que seu pai não teve coragem de resolver. Rafael se aproximou. Isso não é resposta. É a única que você precisa. Ele passou a mão pelo rosto. Tentando segurar a raiva e a vergonha. A senhora sabia quem ela era antes do casamento. Catarina virou-se finalmente. Seus olhos estavam secos. Brilhantes. Perigosos. Eu sabia que ela era risco e uma boa mãe elimina riscos antes que virem ruína. Rafael recuou como se tivesse entendido a mãe pela primeira vez. Ela não era risco. Ela era minha esposa. Catarina sorriu com pena. Era. Até escolher ser arma contra nós. Na manhã seguinte. Antes que o sol dissipasse a garoa. Catarina já havia transformado o medo em estratégia. Convocou 2 parentes influentes. Ligou para o advogado da família e preparou uma versão limpa para circular entre sócios. Elisa teria deixado a mansão por vontade própria após ser confrontada sobre documentos suspeitos. Rafael ouviu parte da ligação atrás da porta e sentiu uma náusea fria. Não use meu nome nisso. Disse ao entrar. Catarina desligou devagar. Seu nome já está nisso desde que casou com ela sem investigar de onde vinha. Ele respirou fundo. Eu vou encontrá-la. Vai pedir desculpas. Ótimo. Faça isso em particular. Mas amanhã. Diante da família. Você assina uma declaração dizendo que qualquer reivindicação dela será tratada como tentativa de fraude. Rafael olhou para a caneta sobre a mesa. Depois para as mãos da mãe. Mãos elegantes. Mãos que sabiam receber convidados. Assinar cheques. Afastar empregadas. Fechar portas. E se eu não assinar? Catarina se aproximou dele e falou quase com carinho. Então você escolhe uma mulher que talvez nem ame você de verdade em vez da mãe que sustentou o seu mundo inteiro. A crueldade da frase estava justamente em conter uma parte de verdade. Rafael não sabia se Elisa ainda o amava e pela primeira vez entendeu que talvez tivesse merecido essa dúvida. No fim da tarde. Rafael encontrou Elisa no apartamento de Higienópolis. Não foi recebido com abraço. Nem com cena. Ela abriu a porta depois que Dona Célia confirmou pelo olho mágico. Usando um vestido simples e o rosto cansado de quem atravessara uma noite inteira sem dormir. Mas havia uma firmeza nova em seus olhos. Sobre a mesa estavam fotografias. Cópias de documentos e uma xícara de café quase intocada. Eu vim buscar você. Disse e no mesmo instante percebeu o erro.
Elisa encostou a mão na porta. Buscar para onde? Rafael. Para a casa de onde fui expulsa. Para o silêncio onde você me deixou meses demais. Ele baixou a cabeça. Mas dessa vez voltou a olhar para ela. Eu não sabia de Isadora. Mas sabia de mim. Sabia que eu estava sendo esmagada naquela casa. A frase deixou o ar estreito. Rafael deu um passo para dentro sem invadir. Minha mãe quer reunir a família amanhã. Ela vai tentar fazer todos acreditarem que você está fraudando documentos. Elisa sentiu como se aquilo não a surpreendesse. Então. Amanhã eu vou. Rafael arregalou os olhos. Não é seguro. Elisa olhou para as fotos da mãe. Depois para a própria barriga. Seguro foi o nome que deram à minha prisão. Eu não preciso de segurança se ela custar minha voz. Ele ficou ali diante dela. Finalmente sem argumento de herdeiro. Sem frase de marido. Sem poder que resolvesse a rachadura entre os dois? O que você quer que eu faça? Perguntou. E a pergunta tinha menos orgulho do que qualquer outra que já fizera. Elisa demorou a responder. Dona Célia observava do corredor e Álvaro fingia revisar papéis na sala. Dando a eles uma privacidade delicada. Quero que amanhã você não me defenda por culpa. Disse Elisa. Não me defenda porque estou grávida. Nem porque descobriu que talvez eu tenha direito a alguma coisa. Se for ficar ao meu lado. Que seja porque entendeu que sua neutralidade sempre teve lado. Rafael recebeu aquelas palavras em silêncio. Lá fora. São Paulo começava a acender as janelas dos prédios e o barulho distante da cidade parecia lembrar que o mundo continuava mesmo quando uma família desmoronava. Elisa fechou a porta devagar depois que ele saiu. Mas não trancou. Rafael percebeu o detalhe tarde demais já no corredor. Não era perdão. Era uma fresta. E para um homem que havia passado a vida escondido atrás de portas fechadas pela mãe, aquela fresta parecia maior do que qualquer mansão. A reunião de família foi marcada para as 10 da manhã. Mas antes das 9. A mansão dos Marcondes já parecia um tribunal disfarçado de sala de visitas. Catarina mandara abrir as cortinas altas. Polir a mesa de jacarandá da biblioteca e servir café forte em xícaras de porcelana branca. Como se elegância pudesse transformar mentira em autoridade. 2 tios de Rafael chegaram em carros pretos. Uma prima apareceu com óculos escuros e expressão de quem viera assistir a um escândalo. E o advogado da família. Dr. Paiva. Ocupou a poltrona perto da janela com uma pasta cheia de documentos, que pareciam importantes demais para quem ainda não conhecia a verdade. Rafael entrou por último usando o mesmo terno da noite anterior. O rosto cansado e os olhos fundos. Catarina anotou imediatamente. Você devia ter dormido. Meu filho. Hoje precisamos de clareza. Não de culpa. Ele respondeu sem se sentar. Clareza é exatamente o que eu quero. A mãe sorriu para os parentes. Como quem desculpa uma fraqueza passageira. Ele está abalado. Qualquer homem ficaria depois de ver a esposa grávida ser usada como escudo por gente sem escrúpulos. Rafael sentiu as palavras queimarem. Mas não reagiu rápido bastante. Essa era a habilidade mais perigosa de Catarina. Falar, primeiro. Ocupar o ar. Definir a versão, antes que os fatos respirassem. Dr. Paiva abriu sua pasta e colocou sobre a mesa uma declaração pronta redigida com frases frias sobre suspeita de fraude patrimonial. Risco reputacional e proteção preventiva da família Marcondes. Um dos tios pigarreou e disse Rafael. Isso precisa ser resolvido antes que chegue aos jornais. Você sabe como esses colunistas de negócios adoram uma herdeira inventada. A prima soltou um riso discreto. Rafael olhou para a caneta ao lado do papel e lembrou da porta do apartamento de Higienópolis, se fechando sem trancar. Elisa não lhe pedira amor. Pedira caráter. Catarina empurrou a declaração na direção dele. Assina. Depois você conversa com ela. Oferece um bom acordo. Garante conforto para a criança, e encerra essa humilhação.
Rafael ergueu os olhos. A criança tem mãe. Catarina inclinou a cabeça delicada e cruel. E mãe nenhuma tem o direito de destruir o futuro do próprio filho por orgulho. Antes que Rafael respondesse, a campainha interna soou. Não foi a campainha dramática da meia-noite, mas o aviso seco da guarita seguido pela voz de Marcos no interfone, dizendo que Dr. Álvaro Nogueira estava ali com Dona Elisa, Dona Célia e 2 testemunhas. O ar mudou. Catarina apertou os dedos sobre a mesa, mas recuperou a expressão no mesmo segundo. Deixe entrar. Quanto mais cedo essa farsa se expõe, melhor. Rafael caminhou até o hall antes de qualquer pessoa. Quando Elisa atravessou a porta principal, ele a viu sob uma luz que nunca tinha visto. Não como a esposa silenciosa que tentava caber nos jantares da família, nem como a mulher ferida na calçada, mas como alguém que havia passado a noite inteira juntando pedaços de si mesma e decidido não devolver luz a ninguém. Ela vestia um conjunto bege simples, os cabelos presos sem vaidade, o pingente oval visível no pescoço. Ao lado dela, Dona Célia caminhava com passos lentos, mas os olhos firmes. Álvaro trazia a pasta de couro e atrás dele vinha uma tabeliã discreta e um contador aposentado que Rafael reconheceu vagamente de antigos almoços do pai. Catarina sorriu. Que espetáculo! Só faltou convidar a imprensa da Faria Lima. Elisa não respondeu ao ataque. Entrou na biblioteca e parou diante do retrato de Isadora. Por um instante, todos seguiram seu olhar. A mulher do quadro parecia mais presente do que qualquer Marcondes vivo naquela sala. Eu vim ouvir o que vocês têm a dizer sobre mim, disse Elisa a voz calma. Mas também vim dizer uma coisa antes. Ninguém aqui vai falar do meu filho como se ele fosse moeda de negociação. Catarina soltou uma risada curta. Você aprendeu depressa a usar palavras de poder. Elisa finalmente olhou para ela. Não. Eu aprendi tarde demais a não pedir licença para existir. A frase fez Rafael baixar os olhos. Mas dessa vez ele os ergueu de novo, como se obrigasse a permanecer no lugar da vergonha. Doctor. Paiva interferiu em tom profissional. Dona Elisa. Até que os documentos apresentados pelo Dr. Álvaro sejam avaliados, a família Marcondes considera sua presença nesta casa inadequada. Álvaro respondeu antes ela. Curioso. A mesma casa, cuja titularidade está sob contestação por omissão de inventário. Um dos tios bateu a mão na mesa. Isso é absurdo. Dona Célia murmurou. Absurdo foi transformar gratidão em roubo. Catarina virou-se para a antiga governanta com desprezo. Você foi paga durante 40 anos para servir Célia, não para inventar romances sobre mortos. Dona Célia respirou fundo. Havia naquele rosto enrugado uma dor antiga, mas também uma dignidade que a sala não sabia como rebaixar. Eu servi ao ser Augusto antes de servir a senhora. Servi a casa quando ainda havia decência dentro dela. Vi Isadora Vieira entrar por aquela porta. Não como amante. Não como oportunista. Mas como a única pessoa capaz de impedir que os Marcondes perdessem tudo. Um murmúrio percorreu os parentes. Catarina ficou imóvel. Dona Célia continuou sem pressa quando os bancos recusaram crédito, quando os terrenos estavam hipotecados, e quando os fornecedores ameaçavam levar a família à justiça. Foi Isadora quem colocou seus bens pessoais como garantia. Foi ela quem negociou em silêncio para que o nome Marcondes não aparecesse nos jornais como fracasso. E foi ela quem pediu apenas uma coisa em troca: que a filha dela, se um dia precisasse, tivesse um lugar seguro. Elisa sentiu a barriga endurecer sob a mão. A palavra filha parecia tocar nela por dentro, como se Isadora a chamasse de algum lugar que o tempo não alcançava. Doctor. Paiva tentou retomar o controle. Sem documentos completos. Isso é apenas memória de empregada. A frase gelou a sala. Rafael virou-se para ele com uma dureza nova.
Escolha melhor suas palavras. Catarina olhou para o filho surpresa com o tom. Elisa também olhou. Mas não deixou que aquele pequeno gesto virasse absolvição. Álvaro retirou uma cópia autenticada de uma carta antiga. Temos documentos suficientes para impedir qualquer assinatura apressada hoje. A leitura integral do testamento acontecerá com acompanhamento formal. Mas há elementos que a senhora Catarina conhece muito bem. Ele colocou a carta sobre a mesa sem entregar, lá, a ninguém. Esta é uma instrução de Augusto Marcondes ao meu escritório. Datada de semanas antes de sua morte. Nela ele solicita a localização de Elisa Vieira e a preservação da ala leste da mansão até que a herdeira fosse encontrada. Rafael Francio atesta. Vieira Elisa fechou os olhos por um segundo. Aquele sobrenome parecia pertencer a ela e, ao mesmo tempo, a uma vida arrancada. Catarina falou com desprezo calculado. Qualquer homem doente escreve absurdos quando sente culpa. Álvaro olhou diretamente para ela. E qualquer pessoa culpada chama reparação de absurdo? A tensão subiu quando Catarina se levantou e caminhou até Rafael, colocando uma mão sobre o ombro dele diante de todos. O gesto parecia materno. Mas era posse. Meu filho. Assine se essa mulher realmente acredita no que diz que vá aos tribunais. Mas você não pode permitir que ela use a barriga. Uma governanta ressentida e um advogado saído do passado para tomar a casa onde você nasceu. Rafael olhou para Elisa. Ela não pediu nada com os olhos. Essa era a parte que mais o destruía. Elisa não suplicava. Não chorava. Não se agarrava ao casamento como argumento. Ela apenas o observava, esperando descobrir quem ele era quando a mãe parava de falar por ele. A caneta estava sobre a mesa. O papel também. Rafael deu um passo na direção da declaração. Catarina respirou aliviada antes da hora. Elisa viu o movimento e sentiu algo dentro de si, se partir com uma limpeza cruel. Não era surpresa. Era o fim de uma esperança cansada. Rafael pegou a caneta. Mas não assinou. Ficou parado. Preso entre dois mundos. A hesitação durou poucos segundos. Para Elisa durou meses. Obrigada. Ela disse e todos se voltaram para ela. Rafael pareceu confuso. Pelo quê? Elisa sorriu com uma tristeza quieta. Por me mostrar que ainda precisa de tempo até para não me trair. A frase o atingiu no peito. Elisa. Eu não ia. Mas também não soube não ir. Ela se voltou para Álvaro. Podemos continuar sem depender da assinatura dele. O advogado assentiu. Podemos. Catarina percebeu a perda de controle e atacou onde sabia que machucaria. Você fala, como se fosse forte. Mas ontem estava tremendo na calçada. Não se engane. Menina. Sem esse testamento que nem sabemos se existe de verdade. Você não passa de uma órfã que teve sorte de entrar nesta família. Elisa passou a mão pelo pingente. Talvez. Mas a diferença entre nós é que eu sei o que é não ter nada. A senhora não sobreviveria um dia sem fingir que tudo lhe pertence. A prima de Rafael desviou o olhar. Um dos tios mexeu no relógio. Catarina ficou vermelha. Não de vergonha, mas de ódio. Foi então que Dona Célia cometeu o ato mais corajoso da manhã. Caminhou até a estante inferior da biblioteca e tocou uma pequena marca na madeira quase invisível. Catarina percebeu tarde demais. Afaste-se daí. Dona Célia não se afastou. Oh, senhor. Augusto mandou fazer este encaixe depois que descobriu que cartas estavam sumindo. Ela pressionou a madeira, e uma gaveta estreita saltou sob a prateleira. Um som mínimo, mas suficiente para fazer a sala inteira prender a respiração. Dentro havia apenas um papel dobrado, amarelado pelo tempo, sem valor jurídico aparente, mas com a letra de Augusto. Álvaro pegou com cuidado e leu em silêncio. Seu rosto mudou. Rafael se aproximou. O que é, Álvaro? Não respondeu de imediato. Catarina perdeu a cor. Elisa.
observando a sogra. Entendeu antes de ouvir. Aquela gaveta não era surpresa para Catarina. Era medo antigo. Voltando em forma de papel. Álvaro finalmente disse. É uma anotação pessoal. Não prova tudo. Mas confirma que Augusto suspeitava de interferência na localização de Elisa. Rafael olhou para a mãe. Interferência de quem Catarina respondeu com a rapidez de quem já tinha uma mentira preparada. De pessoas interessadas no dinheiro dele. Dona Célia balançou a cabeça. Não. Senhora. O nome está aí. Álvaro hesitou consciente do peso da acusação. Mas Elisa deu um passo à frente. Leia a sala. Pareceu encolher. Álvaro leu. Apenas o trecho essencial com voz baixa. Se Catarina voltar a impedir a busca pela menina de Isadora, acionem Nogueira. A casa não pode continuar nas mãos de quem teme uma criança. O silêncio depois da leitura foi quase físico. Rafael ficou olhando para a mãe como se a mulher diante dele tivesse sido substituída por alguém desconhecido. Embora todos os sinais sempre tivessem estado ali. Catarina não negou imediatamente, e essa pausa foi sua primeira confissão. Depois ergueu o queixo. Seu pai estava delirando. Ele via traição em todos os lugares no fim da vida. Elisa sentiu o coração bater tão forte que precisou apoiar a mão na mesa. A senhora sabia de mim. Catarina a encarou, e por um instante, a máscara caiu. Eu sabia que você existia. Rafael sussurrou mãe. Ela virou-se para ele com fúria e faria de novo. Você era uma criança. Rafael. Eu não ia deixar uma filha de Isadora entrar aqui e tomar o que era seu. A frase dividiu a manhã em antes e depois. Não havia mais como voltar à versão limpa. Não havia mais como chamar tudo de fraude. Catarina acabara de admitir o ponto que passara anos tentando enterrar. Elisa ficou muito quieta e essa quietude assustou Rafael mais do que se ela tivesse gritado. Eu tinha quantos anos? Perguntou. Catarina apertou os lábios. Isso não importa. Importa para mim. Dona Célia respondeu com a voz quebrada. 4. Talvez. 5. Quando Augusto tentou encontrar, lá. Você já estava em outro abrigo. Elisa fechou os olhos. 5 anos. A idade em que aprendera a não esperar visitas aos domingos. A idade em que via outras crianças correrem para braços conhecidos enquanto ela fingia não ligar. Rafael aproximou-se. Mas ela ergueu a mão impedindo. Não foi um gesto violento. Foi definitivo. Não toque em mim agora. Ele parou. Catarina viu aquela distância e tentou recuperar o filho pela culpa. Rafael. Eu fiz isso por você. Ele olhou para ela e a voz saiu rouca. Não. A senhora fez isso para que eu nunca soubesse o que havia sido roubado em meu nome. Elisa reuniu os documentos sobre a mesa com uma calma quase cerimonial. Dr. Álvaro. Eu quero a leitura completa do testamento o quanto antes. Quero a preservação da biblioteca do escritório antigo e de qualquer arquivo ligado à minha mãe. E quero que fique registrado que hoje Catarina Marcondes admitiu que sabia da minha existência. Dr. Paiva protestou. Mas a tabeliã presente anotava cada palavra. Catarina deu um passo à frente. Você não tem autoridade para dar ordens nesta casa. Elisa olhou ao redor para as paredes. Para o retrato de Isadora. Para a gaveta secreta aberta. Como uma ferida na madeira. Talvez ainda não. Mas a senhora também talvez nunca tenha tido. Rafael fechou os olhos como se aquela frase derrubasse a mansão inteira dentro dele. Quando Elisa passou por ele em direção à saída, ele disse seu nome baixo. Quase sem voz. Ela parou. Mas não se virou. Amanhã. Quando a verdade for lida. Não escolha por mim. Escolha por você. Eu já entendi o que acontece quando fico esperando. Então saiu com Dona Célia e Álvaro. Deixando Rafael na biblioteca entre a mãe que o criara com medo e a esposa que ele perdera por não ter coragem cedo o bastante. Na porta. Antes de atravessar o hall.
Elisa ouviu Catarina dizer algo que não era para ela. Mas chegou como veneno. Ela não vai abrir o escritório. Nem que eu precise queimar aquela ala inteira. Rafael ouviu também. Elisa percebeu pelo modo como ele levantou a cabeça. Pela primeira vez não foi ela quem pediu que ele visse. Ele viu sozinho. Lá fora. A luz do meio-dia batia no jardim impecável. E a cidade seguia seu ritmo de motores. Entregadores? Executivos atrasados e cafés cheios. Indiferente ao fato de uma dinastia começar a rachar por dentro, Elisa entrou no carro de Álvaro com as mãos frias. Mas os olhos secos. Dona Célia se sentou ao lado dela e sussurrou. Sua mãe teria orgulho. Elisa olhou para o portão da mansão. Lembrando da calçada molhada da noite anterior. Ainda não respondeu. Orgulho vai ser quando eu descobrir tudo sem me transformar nela. Enquanto o carro partia, Rafael permanecia à porta da biblioteca encarando Catarina. Pela primeira vez na vida. Sua mãe parecia menor do que a casa, e a casa silenciosa parecia esperar a chave certa. Naquela tarde, Rafael não voltou para Faria Lima. Pela primeira vez em anos. Ignorou 3 ligações do diretor financeiro. 2 mensagens do escritório jurídico, e uma chamada insistente da mãe. Ficou dentro da biblioteca parado diante da gaveta secreta aberta. Como se aquele pequeno vão na madeira fosse maior do que todos os prédios que a Marcondes erguera em São Paulo. Marcos esperava no corredor tenso. Porque Catarina havia ordenado que ninguém se aproximasse da ala leste. Rafael, porém, deu uma ordem diferente. Tranque o acesso pelo jardim, e coloque 2 seguranças na porta do escritório antigo. Ninguém entra sem Elisa. Doctor. Álvaro ou uma testemunha? Marcos hesitou. Dona Catarina disse que Rafael o interrompeu sem gritar. Minha mãe não dirige mais esta casa sozinha. A frase saiu antes que ele percebesse o peso dela. No silêncio que veio depois até os retratos antigos, pareceram escutar. Rafael olhou para o quadro de Isadora, e sentiu vergonha por nunca ter perguntado por que aquela mulher desconhecida tinha olhos tão parecidos com os de sua esposa. Catarina apareceu no corredor pouco depois. Vestida com um tailleur creme e o cabelo preso com perfeição. Como se disciplina estética pudesse esconder pânico. Você perdeu o juízo. Disse ela. Olhando para os seguranças diante da ala leste. Amanhã teremos sócios perguntando por que a família Marcondes está sendo tratada como criminosa dentro da própria casa. Rafael se virou devagar. Porque talvez alguém tenha cometido crimes morais demais aqui dentro antes de qualquer papel chegar ao cartório. O rosto de Catarina endureceu. Cuidado. Culpa de marido não combina com presidência de empresa. Ele sentiu o golpe. Mas não desviou. A senhora ameaçou queimar aquela ala. Catarina soltou uma risada breve. Foi uma figura de linguagem. Não para quem passou a vida vendo a senhora transformar frases em sentenças. Pela primeira vez. Ela perdeu a resposta imediata. Rafael continuou com a voz baixa. Se houver algo no escritório do meu pai? Elisa VV. Se houver algo sobre Isadora? Elisa vai saber. E se a senhora tentar impedir? Eu mesmo aciono o conselho. Catarina aproximou-se até ficar a um palmo do filho. Você está escolhendo uma mulher que pode destruir tudo. Rafael respirou fundo. Estou parando de destruir uma mulher para salvar uma mentira. No apartamento de Higienópolis. Elisa recebeu a notícia por telefone. Sem demonstrar alívio imediato. Álvaro dizia que Rafael havia preservado a ala leste e solicitado formalmente a presença dela para a abertura do escritório antigo. Dona Célia. Sentada perto da janela com uma xícara de café. Fechou os olhos como quem ouvia uma oração antiga ser respondida tarde demais. Elisa permaneceu de pé, uma mão sobre a barriga, a outra. Segurando a chave de bronze. Ele fez o mínimo. Disse. Não havia crueldade na frase. Apenas limite. Álvaro concordou. Às vezes o mínimo chega tarde.
mas ainda serve para impedir danos maiores. Elisa olhou para as fotografias da mãe espalhadas sobre a mesa. Isadora sorria em uma delas diante da mesma varanda onde Elisa fora desprezada tantas vezes. Havia uma ironia dolorosa em descobrir que a casa onde se sentira intrusa talvez tivesse sido comprada com o sacrifício da mulher que lhe dera vida. Eu vou abrir a porta, decidiu Elisa. Dona Célia levantou-se com esforço. Não precisa ter pressa. Menina! Elisa fechou os dedos em torno da chave. Preciso sim. Passei a vida inteira esperando que alguém me dissesse de onde eu vim. Hoje eu mesma vou perguntar à casa. A abertura do escritório aconteceu ao cair da noite. Quando São Paulo acendia suas janelas e a Avenida Paulista começava a ficar vermelha de trânsito, a mansão estava cheia de uma tensão diferente. Menos barulhenta. Mais perigosa. Álvaro chegou com a tabeliã Dona Célia e Elisa. Rafael os esperava no hall sozinho. Catarina observava do alto da escada, recusando-se a descer. Como se a altura ainda lhe garantisse poder? Elisa passou por Rafael sem encostar nele. Ele não tentou tocá-la. Apenas disse baixo: "A chave está com você." Ela parou um segundo surpresa, por ele não tentar conduzir a cena. Depois seguiu. Diante da porta do escritório antigo, a madeira escura parecia intacta desde a morte de Augusto. Havia poeira nos frisos e uma fechadura antiga que não combinava com os sistemas modernos da casa. Elisa tirou a chave da bolsa. Suas mãos tremiam. Dona Célia aproximou-se e sussurrou: "Sua mãe esteve aqui uma última vez antes de desaparecer dos papéis." Elisa fechou os olhos. Encostou a chave na fechadura e girou. O clique foi pequeno, mas atravessou todos como um veredito. O cheiro do escritório era de madeira fechada, papel velho e tempo interrompido. Havia uma mesa larga e estantes do chão ao teto. Um abajur coberto por tecido escuro e caixas identificadas com etiquetas escritas à mão. Sobre a parede principal não havia retrato de Augusto, mas uma fotografia menor de Isadora. Ao lado dele, em frente a um terreno vazio, que depois se tornaria um dos primeiros empreendimentos da família. Catarina, que finalmente descera, parou na porta e empalideceu ao ver a imagem. "Isso é manipulação", murmurou. Álvaro não respondeu. A tabeliã registrava cada detalhe. Rafael observava a sala como quem entrava pela primeira vez na história real do próprio sobrenome. Elisa caminhou até a mesa e viu um gravador antigo dentro de uma caixa aberta ao lado de envelopes lacrados. Em um deles estava escrito para Elisa quando a casa finalmente abrir. Sua respiração falhou. Dona Célia levou a mão à boca. Catarina avançou instintivamente. Mas Rafael se colocou entre ela e a mesa. Não foi um gesto grandioso. Foi apenas um corpo impedindo outro corpo. Elisa viu. Não agradeceu, mas viu. Álvaro retirou o envelope com luvas e o abriu diante de todos. Havia uma carta de Augusto, uma cópia de testamento complementar e documentos de cessão patrimonial. O advogado leu com voz controlada, mas cada frase parecia retirar um tijolo da autoridade de Catarina. Augusto reconhecia que parte essencial da recuperação financeira da família havia sido sustentada por bens de Isadora Vieira, usados como garantia em operações que salvaram terrenos e contratos da Marcondes. Em compensação, destinava a ela, e em caso de sua morte, a filha Elisa Vieira, a propriedade da mansão de Jardins, a ala histórica da fazenda de café em Minas e um bloco relevante de cotas da holding patrimonial. Catarina interrompeu aos gritos. Ele não podia fazer isso. Álvaro levantou os olhos. Podia e fez. Dr. Paiva. Agora menos seguro. Pediu para examinar a assinatura. Mas a tabeliã informou que havia registro correspondente em cartório. A palavra cartório pareceu mais forte que qualquer ameaça naquela sala. Elisa escutava tudo em silêncio. Mas por dentro não havia triunfo. Havia luto. A cada bem recuperado,
Ela entendia melhor o tamanho da vida que lhe tinham negado. Então veio o gravador. Álvaro perguntou se Elisa autorizava a reprodução. Ela olhou para Rafael. Depois para Catarina. Depois para Dona Célia. Autorizo. O som chiou no início antigo e falho. Até que a voz de Augusto preencheu o escritório. Era uma voz cansada, mas lúcida. Ele falava de Isadora com respeito. Chamava-a de sócia moral da família. Confessava que a deixara vulnerável por covardia, e que Catarina jamais aceitara a dívida dos Marcondes com uma mulher de fora. Em seguida, a gravação mudou. Ouviu-se uma discussão ao fundo. A voz de Catarina, mais jovem e afiada. Como ainda era. A filha dela nunca vai entrar nesta casa. Eu não vou criar a herdeira de uma mulher que você admirou mais do que a mim. A sala congelou. A gravação continuou com a voz de Augusto, dizendo que procuraria Elisa, que repararia o erro, que a casa não pertenceria a quem a transformasse em instrumento de medo. Catarina levou a mão ao peito. Não por dor, mas por raiva exposta. Rafael fechou os olhos. A mãe não apenas sabia. Ela havia lutado contra uma criança que nem conhecia. Elisa não chorou durante a gravação. Chorou apenas quando ouviu no final uma voz feminina baixa. Quase um fragmento preservado por acaso. Era Isadora. Se um dia minha filha chegar aqui, Augusto, não deixe que peçam a ela que seja grata por receber o que já era dela. A fita terminou com um estalo seco. Elisa levou as duas mãos à barriga, como se segurasse o filho e a menina que fora ao mesmo tempo. Dona Célia chorava abertamente. Rafael parecia incapaz de respirar. Catarina ficou acuada. Fez o que sempre fizera quando não podia negar. Atacou. Isadora sabia muito bem no que se metia. Ela queria entrar nesta família. Queria tomar meu lugar. Elisa virou-se para ela devagar. A senhora ainda acha que isso era sobre um lugar à mesa? Catarina riu amarga. Sempre é sobre lugar. Quem senta? Quem serve, quem manda? Quem desaparece? Elisa se aproximou um passo. Então. E escute bem. Eu não vou desaparecer. A frase não foi gritada. Por isso mesmo. Pareceu definitiva. Álvaro comunicou as medidas imediatas. O pedido de reconhecimento da titularidade da mansão, a suspensão preventiva de qualquer venda ou transferência ligada aos bens listados, a notificação ao Conselho da Holding e a preservação de documentos sobre acompanhamento formal. Catarina ouviu como se cada palavra lhe arrancasse uma joia invisível. Vocês não podem me expulsar, disse ela agora com a voz menos firme. Elisa olhou ao redor. A casa já não parecia a mesma. O corredor onde fora humilhada. A escada onde Catarina julgara. A biblioteca onde todos a chamaram de intrusa. Tudo permanecia ali. Mas o centro havia mudado. Eu poderia pedir que a senhora saísse hoje, disse Elisa. Catarina ergueu o queixo pronta para desprezar a crueldade que esperava. Mas não vou fazer isso no meio da noite. Eu sei o que é ser colocada do lado de fora como se não fosse humana. A frase atingiu a sala com mais força do que uma vingança. Rafael olhou para Elisa com uma dor admirada. Catarina. Por um instante. Pareceu menor. Não porque perdera bens, mas porque não sabia reconhecer grandeza quando ela não vinha vestida de poder. Rafael deu um passo à frente. Mãe. A senhora vai se afastar da administração patrimonial até que tudo seja apurado. Catarina virou-se para ele como se tivesse sido traída pelo próprio sangue. Você não tem esse direito. Ele sustentou o olhar. Talvez eu também tenha usado direitos que não eram meus por tempo demais. Depois olhou para Elisa. Eu assino o que for necessário para preservar os documentos e corrigir a titularidade. Não vou disputar a casa com você. Elisa sentiu o peso daquela frase, mas não a confundiu com reparação completa. A casa é só uma parte. Rafael. Ele assentiu vencido pela verdade.
Oisai. Você não perdeu minha confiança ontem. Perdeu em cada dia que achou que o silêncio era neutro. A voz dela tremeu no fim, e justamente por isso foi mais humana. Rafael recebeu sem se defender. Oisai. Repetiu. Catarina riu com desprezo ferido. Vai rastejar agora. Rafael não olhou para a mãe. Se for preciso aprender humildade, começo tarde. Mas começo. Quando Elisa saiu do escritório, levava consigo a carta de Augusto. Uma cópia da voz de Isadora e a certeza de que a vitória não tinha o gosto que imaginara. Não era doce. Era amarga. Necessária. Limpa. No hall. Parou diante do retrato da mãe. Pela primeira vez não viu uma estranha. Viu uma mulher que talvez tivesse amado. Errado. Lutado e morrido. Deixando uma porta para a filha. Elisa tocou o próprio pingente e sussurrou. Eu cheguei. Dona Célia ficou ao lado dela sem interromper. Rafael permaneceu alguns passos atrás. Respeitando a distância. Catarina observava tudo da escada sozinha. Cercada por mármore lustres e um sobrenome que já não a protegia como antes. Lá fora. Os portões da mansão se abriram para a saída dos advogados, e a noite de São Paulo entrou pela casa sem pedir licença. Elisa respirou fundo. No dia anterior saíra dali como alguém expulsa. Agora saía por escolha própria. Levando a chave à verdade, e uma decisão que mudaria todos eles. Amanhã. Disse ela a Álvaro. Vamos ao conselho. Rafael entendeu naquele instante que a casa havia reconhecido sua dona. Mas o coração de Elisa ainda não reconhecia nele um lugar seguro. Na manhã seguinte, Elisa chegou ao prédio de vidro da Holding Marcondes. Na Faria Lima. Antes de todos os membros do conselho. Não queria entrar atrasada. Não queria ser conduzida como visita. Não queria que Rafael abrisse a porta por ela como se um gesto educado pudesse compensar anos de portas fechadas. Usava um vestido azul escuro. Simple. O pingente de Isadora no pescoço e a chave antiga dentro da bolsa. Não porque precisasse dela ali. Mas porque aquele pequeno peso de bronze lembrava que sua história não começara na humilhação da calçada. Dona Célia ficou em Higienópolis por recomendação médica. Mas Álvaro caminhava ao seu lado com a pasta de couro. No saguão. Funcionários cochicharam ao reconhecer. Lá. Rafael chegou logo depois. Sem gravata. Sem a postura intocável do presidente. Que todos temiam interromper. Ele parou a alguns passos de Elisa e perguntou apenas. Você prefere que eu entre antes, ou depois? Elisa olhou para ele surpresa pela ausência de comando. Depois. Hoje eu entro por mim. Rafael assentiu e ficou. A sala do conselho tinha vista para uma São Paulo cinza e apressada. Cheia de helicópteros distantes. Trânsito preso e prédios altos. Refletindo uma riqueza que raramente mostrava suas rachaduras. Catarina já estava lá sentada na cabeceira usando pérolas e um terno branco impecável. Como se insistisse em vestir luto ao contrário. Ao ver Elisa. Sorriu com um pouco veneno que ainda podia gastar. Trouxe a barriga para sensibilizar os conselheiros. Elisa puxou uma cadeira. Mas não se sentou na lateral indicada por um assessor. Sentou-se diante dela. Trouxe os documentos. Minha gravidez não precisa convencer ninguém. Álvaro distribuiu cópias formais da documentação e Dr. Paiva. Menos arrogante do que no dia anterior. Pediu tempo para a análise. Rafael então se levantou. Todos esperavam que ele defendesse a mãe, ou ao menos negociasse uma saída discreta para preservar o nome Marcondes. Em vez disso, colocou sobre a mesa sua própria declaração. Enquanto a apuração patrimonial estiver em andamento, eu me afasto da presidência executiva da holding familiar e apoio a suspensão de Catarina Marcondes. De qualquer decisão ligada aos bens de Augusto, Isadora Vieira e Elisa Vieira. Marcondes. A sala ficou imóvel. Catarina perdeu a cor. Elisa também.
Mas por outro motivo. Aquilo não apagava a dor. Mas era a primeira atitude que não pedia aplauso. Catarina tentou se levantar. Mas as mãos tremeram sobre a mesa. Você está entregando nossa família para uma desconhecida. Rafael olhou para ela com uma tristeza que não buscava mais aprovação. Não estou devolvendo uma parte da história à pessoa de quem ela foi tirada. Um conselheiro antigo, que conhecera Augusto, limpou os óculos devagar e perguntou a Álvaro se havia base suficiente para medidas imediatas. O advogado respondeu com sobriedade. Sem transformar a queda de Catarina em espetáculo. Havia registros em cartório. Gravação preservada. Cartas. Testemunhas e movimentações patrimoniais que precisavam ser auditadas. Não era uma vingança de novela. Era uma reconstrução de verdade. Catarina ainda tentou seu último golpe. Isadora não era santa. Ela se aproximou do meu marido. Entrou nos negócios. Confundiu gratidão com intimidade. Todos aqui sabem como mulheres ambiciosas agem quando encontram um homem poderoso. Elisa ouviu em silêncio. Depois respondeu sem elevar a voz. Minha mãe está morta, e não pode se defender da sua inveja. Mas os documentos dela ainda falam. E eu estou viva. Comigo a senhora não vai fazer o mesmo. Pela primeira vez. Alguns olhos que antes julgavam, Elisa se desviaram de Catarina. A decisão preliminar foi tomada naquela mesma manhã. Catarina perdeu a administração da mansão, das cotas vinculadas ao testamento complementar e dos fundos que usara por anos como se fossem extensão de sua vaidade. Uma auditoria independente seria aberta. A titularidade da Casa de Jardins passaria a ser reconhecida em favor de Elisa durante o processo de regularização. E Rafael ficaria afastado do comando até que sua participação, ainda que por omissão, fosse avaliada. Não houve sirene. Polícia teatral ou escândalo de imprensa, atravessando a porta. Houve algo pior para Catarina: assinaturas frias. Carimbos. Testemunhas e silêncio. O tipo de silêncio que não obedecia mais a ela. Ao final, quando todos começaram a sair, Catarina permaneceu sentada, olhando para a mesa vazia diante de si. Você acha que venceu? Perguntou a Elisa. Elisa parou junto à porta. Não. Vencer seria minha mãe não ter morrido sem me abraçar. Vencer seria eu não ter crescido. Achando que fui abandonada. Isso aqui é só consequência. Catarina tentou rir. Mas não conseguiu. Vai me colocar na rua agora. Elisa pensou na noite anterior. No frio. Na calçada. No peso do filho. Não. A senhora terá prazo. Advogado e dignidade formal. Justamente o que me negou. Quando Elisa voltou à mansão de Jardins naquela tarde, o portão não pareceu maior do que ela. Marcos abriu a entrada com os olhos baixos. Mas ela pediu que ele a encarasse. Eu sei que você recebeu ordens naquela noite. Disse. Mas daqui em diante nesta casa, ninguém será tratado como coisa. O segurança engoliu seco e respondeu. Sim. Dona Elisa. A palavra dona não soou como submissão. Soou como reconhecimento. Dentro da casa, empregados antigos aguardavam sem saber se seriam demitidos. Elisa entrou no hall onde fora expulsa. Passou pela escadaria onde Catarina a humilhara. Tocou o corrimão de mármore e respirou devagar. Poderia mandar trocar tudo. Poderia apagar o cheiro. Os móveis. Os retratos. As marcas da sogra. Mas compreendeu que casas também guardam provas de sobrevivência. A biblioteca fica aberta durante o dia. Decidiu. O escritório de Augusto será organizado com acompanhamento de Álvaro e o quarto que Catarina escolheu para o meu filho será refeito. Uma empregada perguntou timidamente. Como a senhora quer o quarto? Elisa olhou para o retrato de Isadora. Com luz e sem retratos de gente que confundiu amor com posse. Catarina deixou a mansão 3 dias depois. Não saiu à meia-noite. Não saiu debaixo de garoa.
Não saiu sem casaco. Nem sem documentos. Elisa fez questão de que a mudança ocorresse durante a manhã com um carro discreto. Caixas identificadas, e a presença do advogado dela. Essa generosidade irritou Catarina mais do que uma expulsão brutal. Na porta vestida de preto. Ela encarou Elisa com os olhos secos. Você acha que sua bondade a torna melhor do que eu? Elisa estava perto da escada, a barriga mais evidente sob um vestido claro. O rosto cansado. Mas sereno. Não é bondade. É memória. Catarina apertou a bolsa com força. Um dia você vai entender que poder precisa de dureza. Elisa respondeu. Talvez. Mas dureza sem justiça vira medo. E eu não quero que meu filho cresça obedecendo ao medo como Rafael cresceu. O nome do filho atingiu Catarina, que olhou para Rafael parado ao lado silencioso. Você vai permitir que ela fale assim comigo? Rafael deu um passo. Não para proteger a mãe da verdade, mas para não fugir dela. Vou. Porque passei tempo demais impedindo que a verdade chegasse até a senhora. Depois que Catarina saiu. A mansão não ficou leve de imediato. Nenhuma casa se cura em uma manhã. Havia gavetas a revisar contratos, a corrigir funcionários que ainda sussurravam, parentes que telefonavam, fingindo preocupação, e jornalistas de negócios, tentando transformar a história em escândalo. Elisa recusou entrevistas. Autorizou apenas uma nota curta escrita por Álvaro, dizendo que questões patrimoniais da família Marcondes estavam sendo regularizadas de forma privada e legal. Não queria transformar Isadora em manchete. Não queria que seu filho nascesse dentro de uma guerra pública. Rafael respeitou a decisão. Embora soubesse que poderia usar a imprensa para parecer herói arrependido. Em vez disso, passou os dias entregando senhas, documentos, registros de contas, atas antigas e cartas que encontrava. Em uma tarde, deixou sobre a mesa da biblioteca uma pilha de papéis e disse: eu não sei quanto do meu conforto foi construído em cima do seu apagamento. Elisa virou uma página sem olhar para ele. Saber já é o primeiro castigo. Rafael aceitou a frase. Não pediu suavidade. Não merecia. A conversa que realmente mudou alguma coisa aconteceu uma semana depois na varanda dos fundos, onde Isadora aparecia em uma das fotos antigas, sorrindo para um jardim ainda pequeno. Elisa estava sentada com os pés inchados sobre um banco bebendo água com limão. Quando Rafael se aproximou com cuidado. Posso ficar aqui? Perguntou. Ela apontou para a outra cadeira. Ele se sentou sem invadir o silêncio por muito tempo. Ouviram apenas os ruídos da cidade filtrados pelas árvores e o som de uma funcionária lavando xícaras na cozinha. Rafael, enfim, falou. Eu achava que ser bom filho era não envergonhar minha mãe. Elisa olhou para o jardim. E ser bom marido? Ele demorou. Eu achava que era prover, não trair, voltar para casa. Nunca pensei que eu podia abandonar você estando no mesmo teto. Elisa fechou os olhos por um instante. Aquela frase não consertava. Mas nomeava e nomes importavam. Eu não sei se ainda consigo ser sua esposa do jeito que fui. Rafael respondeu rápido, quase com medo de perder a chance de ser honesto. Eu não quero que você volte a ser aquela esposa. Ela merecia ter sido protegida. Mas talvez a mulher que você é agora aceite um dia conhecer o homem que eu estou tentando me tornar. Elisa tocou a barriga. Um dia não é promessa. Oisai. É permissão para esperar sem cobrar. O quarto do bebê foi reformado aos poucos. Elisa escolheu paredes claras, uma poltrona confortável perto da janela, e uma pequena moldura com a fotografia de Isadora. Não no centro, como santa, mas em uma prateleira baixa ao alcance dos olhos. Dona Célia voltou à mansão em uma manhã de sol. Não como empregada, mas como convidada de honra. Ao entrar, chorou diante da biblioteca, e pediu desculpas, por não ter conseguido fazer mais. Elisa abraçou a mulher com cuidado.
A senhora fez a chave chegar até mim. Às vezes, uma chave é tudo que uma pessoa precisa para não morrer do lado de fora. Rafael observou de longe. Aprendendo que reparar, também, era permitir que outras pessoas ocupassem o lugar de afeto que ele perdera o direito de exigir? Catarina, instalada em um apartamento menor nos Jardins, enviou uma carta dura por meio de seu advogado, acusando Elisa de ingratidão e Rafael de fraqueza. Elisa leu apenas uma vez e guardou no arquivo sem responder. Não vai contestar? Perguntou Álvaro. Elisa balançou a cabeça. Nem toda a provocação merece herdar minha energia. Meses depois, quando o bebê nasceu em uma maternidade de São Paulo, Rafael estava presente. Mas não no centro. Ficou ao lado de Elisa porque ela permitiu. Segurou sua mão quando ela quis. Soltou quando ela pediu. Chorou em silêncio ao ouvir o primeiro choro do filho. O menino recebeu o nome de Miguel Isidoro Vieira Marcondes. Um nome que unia futuro e memória sem apagar nenhuma das duas famílias. Catarina pediu para visitar. Elisa não respondeu no mesmo dia. Precisou olhar para o filho dormindo. Para Rafael, sentado no sofá, com olheiras e uma ternura desajeitada para a fotografia de Isadora, que Dona Célia trouxera em uma moldura pequena. No fim, autorizou uma visita curta. Sem câmeras. Sem exigências. Sem direito de decidir nada. Quando Catarina viu o neto, algo em seu rosto rachou. Não pediu perdão. Ainda não sabia como. Apenas disse com a voz baixa: ele parece com Rafael. Elisa respondeu, e com Isadora. Catarina fechou os olhos. Dessa vez não discutiu. No primeiro aniversário de Miguel, a placa do portão da mansão foi finalmente trocada. Não havia brasão exagerado, nem letras douradas demais. Apenas uma inscrição discreta escolhida por Elisa Casa Vieira Marcondes. Rafael ficou ao lado dela enquanto os funcionários fixavam a nova placa sob a luz da manhã. Você tem certeza de que quer manter Marcondes? Perguntou ele. Elisa olhou para o filho no colo de Dona Célia, rindo para as folhas que se mexiam no jardim. Tenho não porque esse nome me salvou, mas porque eu não vou deixar que ele pertença apenas a quem o usou para ferir. Rafael assentiu emocionado. E a pergunta saiu baixa. Sem cobrança. Elisa demorou a responder. Depois segurou a mão dele. Não como antes. Não como esposa obediente, mas como mulher inteira que escolhia cada passo. Você fica enquanto souber que esta casa não é perdão garantido. É responsabilidade diária. Rafael apertou seus dedos com cuidado. Então eu fico aprendendo. Elisa olhou para a placa. Para a porta aberta. Para o lugar onde um dia ficara expulsa no frio. A casa já não parecia um palácio inimigo. Parecia uma história reescrita. E desta vez, ninguém fecharia o portão antes que a verdade entrasse. 2 anos depois da troca da placa no portão, a Casa Vieira Marcondes já não tinha o mesmo silêncio de antes. O mármore ainda brilhava. Os lustres ainda refletiam a luz da manhã, e os jardins continuavam impecáveis. Mas havia uma diferença que nenhum arquiteto conseguiria desenhar em uma planta. A casa respirava. Onde antes, os passos eram medidos pelo medo de Catarina, agora havia risadas pequenas. Brinquedos espalhados perto da varanda e o som de Miguel, correndo pelo corredor com a seriedade de quem descobria o mundo pela primeira vez. Elisa costumava dizer que não queria criar um filho dentro de um museu de dor. Por isso, permitia que Miguel tocasse nos móveis antigos, subisse no tapete caro com os pés descalços, e fizesse perguntas diante dos retratos da família. Quando ele apontava para Isadora e perguntava quem era aquela mulher, Elisa o pegava no colo e respondia sem tristeza: essa é sua avó. Ela ajudou esta casa a existir antes mesmo de você nascer. Miguel ainda não entendia herança, injustiça ou reparação, mas entendia o tom da mãe. E, por isso,
Beijava a ponta dos dedos e tocava o retrato como se cumprimentasse alguém que ainda cuidava deles em silêncio. Rafael já não morava na mansão todos os dias. Essa foi uma das primeiras decisões de Elisa depois da regularização dos documentos. Ele teria presença na vida do filho. Teria espaço para reconstruir o casamento. Mas não teria o direito de voltar como se nada tivesse acontecido. Durante meses, Rafael dormiu em um apartamento próximo à Avenida Paulista e aparecia na casa todas as manhãs para tomar café com Miguel, acompanhar consultas, revisar documentos da holding, quando Elisa permitia, caminhar com ela pelo jardim. No início, ele achou que aquela distância seria punição. Depois entendeu que era oportunidade. Pela primeira vez amava sem possuir. Naquela tarde, Rafael chegou com uma pequena caixa de madeira nas mãos. Elisa estava na biblioteca revisando a criação de uma fundação em nome de Isadora Vieira, destinada a apoiar mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade familiar. Dona Célia cochilava em uma poltrona próxima, com Miguel adormecido contra o peito. A cena era tão simples que Rafael quase não entrou. Havia aprendido a respeitar instantes que não precisavam dele para serem completos. Elisa ergueu os olhos e percebeu a caixa. Mais documentos? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Não. Uma coisa que encontrei no apartamento da minha mãe. O nome de Catarina ainda criava uma pausa entre eles. Ela vivia em silêncio, desde que perdera o controle da família. Recusando entrevistas. Recusando visitas longas. Recusando, principalmente, a ideia de que estava errada. Via Miguel uma vez por mês. Sempre sob as condições de Elisa. Nunca mais levantou a voz na frente da criança. Nunca pediu perdão. Mas em alguns dias, quando pensava que ninguém observava, ficava olhando para o neto, como quem via uma porta que não sabia abrir. Elisa aceitou a caixa. Dentro havia uma pulseira antiga de ouro fosco envolta em papel de seda e uma carta curta escrita com a caligrafia rígida de Catarina. Elisa lu devagar. A carta não dizia: "Me perdoe." Catarina ainda não tinha humildade para isso. Dizia apenas que a pulseira pertencera a Isadora, que Augusto a guardara por anos e que ela, Catarina, a escondera por raiva. No fim, havia uma frase seca, quase quebrada. Ela não deveria ter ficado comigo. Elisa fechou os olhos por um instante. Rafael observava em silêncio. Ele já não tentava interpretar a mãe para suavizar seus atos. Só esperava. Ela quer aliviar a própria consciência, disse Elisa. Rafael respondeu: talvez. Mas pela primeira vez, devolveu algo sem exigir nada. Elisa olhou para a pulseira. Não sentiu alegria. Sentiu uma espécie de cansaço antigo se soltando de dentro dela. Durante muito tempo, imaginara que justiça seria ver Catarina reduzida a nada. Mas a vida real era mais complexa. Catarina não estava destruída. Estava vazia diante do que fizera. E talvez esse fosse o castigo mais longo. Continuar existindo sem poder mandar na versão da verdade. Miguel acordou nesse momento, esfregando os olhos, e apontou para a pulseira. Da vovó do quadro. Elisa sorriu. Sim, meu amor. Da vovó Isadora. Ele esticou a mão pequena. Mas Elisa segurou a joia com cuidado. Um dia isso vai ser seu, para lembrar que família não é só quem tem o mesmo nome. Família também é quem devolve dignidade ao lugar de onde ela foi tirada. Miguel não entendeu tudo. Ainda assim encostou a cabeça no ombro da mãe. Rafael sentiu os olhos arderem. Não pelo passado, mas pelo presente que quase perdera. Elisa, disse ele com a voz baixa. Eu não sei se existe um dia certo para perguntar isso. Ela olhou sem medo. Perguntar o que? Rafael respirou fundo. Não havia anel. Não havia música. Não havia cena preparada. Se algum dia você vai querer tentar de novo comigo,
Não voltar ao que éramos. Aquilo não merece voltar. Mas construir outra coisa. Elisa olhou para o filho. Para Dona Célia. Para a pulseira de Isadora e para a porta aberta da biblioteca. Durante muito tempo, achou que amar Rafael seria trair a própria dor. Depois entendeu que perdoar não era apagar. Era decidir o que a dor ainda podia mandar nela. Eu não sei se consigo chamar isso de recomeço. Disse Elisa. Recomeços parecem limpos demais. Nós não somos limpos. Rafael. Temos marcas. Ele assentiu. Então não precisa ser recomeço. Elisa segurou a mão dele devagar. Pode ser continuação. Com verdade. Com limite. Com memória. Rafael apertou os dedos dela com cuidado. Como se recebesse algo frágil e imenso. Eu aceito. Elisa sorriu pela primeira vez. Sem a sombra da antiga esposa ferida. Não é contrato. Rafael. É escolha diária. Ele respondeu. Então eu escolho hoje e amanhã vou ter que escolher de novo. Do lado de fora. O portão da casa Vieira Marcondes estava aberto para a entrada de funcionários da fundação. Mulheres chegavam para uma primeira reunião. Algumas com barrigas discretas. Outras com crianças pequenas. Outras apenas com o rosto de quem já escutara muitas vezes que não tinha para onde ir. Elisa observou pela janela e sentiu algo dentro dela se alinhar. A casa que um dia a expulsara agora abria as portas para quem precisava ficar de pé. Essa era a única vitória que fazia sentido. Naquela noite. Depois que todos foram embora. Elisa caminhou sozinha até o hall principal. Parou no mesmo lugar onde Catarina a humilhara. Onde a porta se fechara. Onde a madrugada quase a engolira. Miguel dormia no andar de cima. Rafael estava na varanda esperando sem pressionar. Dona Célia rezava baixinho no quarto de hóspedes. Elisa tocou a chave antiga dentro do bolso e olhou para a porta principal. Não havia ódio. Não havia medo. Só memória. Então ela abriu a porta. Deixou o ar da noite entrar e sorriu. Porque algumas casas só se tornam lar quando aprendem que ninguém merece ser deixado do lado de fora. Esta história tem uma proposta educativa e, ao mesmo tempo, de entretenimento emocional. Na superfície, ela é um drama familiar brasileiro sobre uma nora grávida expulsa de uma mansão pela sogra poderosa. Até que um testamento escondido muda completamente o jogo. Por trás da reviravolta de herança. A história fala sobre abuso dentro da família. Silenciamento emocional. Manipulação por status social, e a importância de reconhecer a dignidade de uma pessoa antes de qualquer sobrenome, dinheiro ou posição. O lado educativo da narrativa está na mensagem de que violência familiar nem sempre aparece de forma física. Às vezes ela surge como humilhação, controle, isolamento, chantagem emocional e uso da tradição para calar alguém mais vulnerável. Elisa representa muitas pessoas que suportam demais para tentar preservar uma família até perceberem que uma casa sem respeito não é lar. É prisão. Sua força não está apenas em descobrir que tem direito à herança, mas em decidir que não vai repetir a crueldade de quem a feriu. A história também ensina que silêncio não é neutralidade. Rafael não foi o vilão principal. Mas sua omissão permitiu que Catarina continuasse machucando Elisa. Por isso, o arco dele mostra que arrependimento verdadeiro não se prova com frases bonitas, mas com atitudes. Perda de privilégios. Responsabilidade e paciência para reconstruir a confiança que foi quebrada. Como entretenimento. A história entrega elementos fortes de drama familiar. Segredo de herança. Mansão de luxo. Testamento escondido. Romance em reconstrução e uma virada emocional satisfatória. O público acompanha a queda de uma matriarca controladora, a revelação de uma verdade enterrada e a transformação de uma mulher grávida, antes tratada como intrusa, em dona da própria história. Por fim, esta não é apenas uma história sobre uma mulher que recupera uma mansão.
É sobre uma mulher que recupera a voz. O nome da mãe. O direito de proteger o filho e a liberdade de escolher se o amor ainda merece uma segunda chance. A mensagem principal é clara: quem foi humilhado não precisa se tornar cruel para vencer. Às vezes, a maior vitória é abrir a porta que um dia fecharam na sua cara, e garantir que ninguém mais seja expulso da própria dignidade.